Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade aos encontros do curso Despertar e o nosso encontro de hoje vai tratar sobre como ser o jovem empreendedor, faz parte do encontro 2. E aí nós vamos conhecer um pouquinho das características do comportamento empreendedor e também fazer uma vivência, uma dinâmica sobre isso. Pois bem, para entender um pouquinho como ser um jovem empreendedor, nós vamos entender alguns conceitos de empreendedorismo, certo? Algumas visões que se tem ao longo do tempo, o que é realmente o empreendedorismo em si. Primeiro, o que é ser empreendedor? Numa visão mais simplista, podemos entender como empreendedor aquele que inicia algo novo, ou seja, parte de uma coisa inovadora, de uma coisa criativa, de uma coisa diferente. E aí o empreendedor ele vê o que ninguém nunca viu. Ele realiza antes aquilo que sai da área do sonho, né, do desejo, e parte para uma ação. Então, ser empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Então, assim, quando vocês verem empreendimentos surgindo, as pessoas elas têm ideais com aquele empreendimento, têm formas de olhar para aquele empreendimento, coisas criativas, coisas inovadoras nesse sentido. Refiro a ser como ser um jovem empreendedor, jovem empreendedor, eu primeiro tenho que identificar algumas características que eu tenho enquanto empreendedor. Então, assim, parte de uma coisa pessoal, como eu tinha falado para vocês, que vocês vão ter que identificar características em vocês que se levem para esse lado empreendedor. E aí tem algumas visões também que acentuam, né? Por exemplo, na visão de um economista, o Joseph, ele dizia que o empreendedorismo ele é algo desenvolvido por pessoas versáteis. O que seria isso? É uma pessoa que é propícia à mudança, a algo novo, a algo diferente. E aí, a partir disso, essas pessoas elas têm habilidades técnicas e sabem lidar muito bem, principalmente com vendas, né? Porque na maioria dos empreendimentos as pessoas elas têm que trabalhar com outras pessoas e saber realmente conquistar essas pessoas. E aí também tem aqueles empreendimentos que trabalham com vendas. Por um outro lado, o empreendedorismo ele pode ser também considerado um processo de criar algo diferente, né? E com valor. Dedicação de tempo, esforço necessário. Então, assim, quando você empreende, eu vou empreender, eu vou ser dono do meu próprio negócio, então tudo vai ser muito maravilhoso. Na verdade, não. Você vai ter que ter um planejamento, você vai ter que ter uma dedicação, você vai ter que ter vários esforços envolvidos nisso para poder dar certo seu empreendimento. E aí nós vamos conhecer um pouquinho alguns comportamentos, né, que os empreendedores eles desenvolvem, que seria através das características empreendedoras, e aí vocês podem perceber quais destes vocês têm. Então, assim, quando eu me refiro a empreendedor, eu me refiro justamente àquela pessoa que está sempre buscando novas oportunidades, aquela pessoa que é inovadora, aquela pessoa que é criativa, aquela pessoa que planeja colocar suas ideias em prática. E aí, dentro do encontro 2, nós temos o kit básico, que são as características do comportamento empreendedor, que vão ser estas primeiras e outras, né? Tem outras características, mas vou citar algumas. Primeiro, busca de informações. Vocês sabem que nós vivemos uma era tecnológica, então hoje nós precisamos nos capacitar, né? Ter o mínimo conhecimento possível, tentar compreender o que está em alta no mercado, a questão das tendências. Né? Então, assim, por exemplo, o básico mesmo de informações que você possa ter sobre isso. Aí, partindo das informações, vocês vão para a busca de oportunidades e iniciativa. É o momento onde você precisa observar os fatos, né, as coisas que estão em alta, o que mais cresce no mercado de trabalho hoje. Criar as oportunidades para isso, né? A partir disso, você vai ter a oportunidade de negócio, desenvolver novos produtos e serviços em relação às coisas que você vê como oportunidade no mercado. Depois nós temos estabelecimento de metas, que seria justamente aquela questão que você tem um sonho, um objetivo, aí você se planeja em relação a isso, aí você estabelece metas de curto ou até longo prazo, né? Eu quero desenvolver isso daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos, e aí a partir disso você estabelece de forma clara e específica uma forma que exista um planejamento e que você coloque em prática para poder lidar bem com essas metas.
Partindo desse estabelecimento de metas, nós temos o planejamento, como eu tinha falado para vocês, e aí vocês ficam com essa organização sistemática em relação às metas que vocês querem alcançar. E aí depois nós temos correr os riscos calculados. Então, assim, você tem que estar apto para isso, você deve avaliar bem as alternativas, né? Ter um planejamento para situações de risco, porque você pode empreender e aí ter obstáculos que você vai precisar lidar com isso. E aí, vamos supor que vem uma crise, que alternativa você vai lidar com a crise, com o seu empreendimento, né, que nós estamos vivenciando atualmente no Brasil. E além das características que eu falei para você, sobre a questão dos comportamentos empreendedores, nós temos também a persistência. A persistência é aquela maneira quando a pessoa ela sabe agir diante de um obstáculo sem desistir. Então, assim, é necessário vocês terem esforço para realizar o que pretendem. Porque às vezes as pessoas empreendem por impulso e aí o primeiro obstáculo que ela tenha, ela acaba desistindo. E é necessário ter essa persistência. Outra coisa também é a questão de você ser uma pessoa comprometida, né, quando você vai investir. Você também precisa exigir qualidade e eficiência. É necessário que você encontre maneiras de fazer as coisas da melhor forma, né? Pode ser um produto mais barato ou mais rápido, né? Mas que seja algo de excelência, com os padrões de excelência, que você consiga dar qualidade aos seus clientes. Hoje, um dos fatores que é muito presente na sociedade para quem vai se tornar um empreendedor é a questão da rede de contatos. Vocês sabem que hoje as redes sociais elas são muito utilizadas, vocês têm que saber lidar também com isso, a persuasão e a rede de contatos. Em relação ao WhatsApp, em relação ao Instagram, em relação ao Facebook e as outras redes sociais que são necessárias, né? Que maneira vocês podem empreender e colocar seu empreendimento nessas redes de contatos. Outra coisa também é vocês terem uma postura de autoconfiança, né? Serem pessoas autoconfiantes quando for empreender, a confiar no seu potencial mesmo. E aí nós podemos perceber que muitas pessoas elas desenvolvem esse empreendimento partindo de características além destas que eu estou citando para vocês, né? Tem a questão da persistência, comprometimento, busca de oportunidades, né? Exigência de qualidade, correr riscos, estabelecer metas, ter essa questão de estar ligado às redes de contatos, ser independente, ser uma pessoa autoconfiante. Então, tem várias características que os empreendedores eles precisam identificar para poder empreender. Atualmente no Brasil nós vivenciamos uma crise, né, devido a questões econômicas e também a situação que nós estamos vivenciando, que é em relação à pandemia do coronavírus. Mas aí ao longo do tempo surgiram muitos empreendimentos conforme as características de cada pessoa. Hoje o ato de empreender no nosso país deu um salto elevado, né, foi mais ou menos meados dos anos 90 e só cresce no nosso país a questão de empreendimentos. Vocês podem perceber que nesse período de pandemia muitas pessoas colocaram em prática coisas que gostavam de fazer, né, como estavam em casa, né, através, por exemplo, dos auxílios. Teve gente que com o auxílio que o governo deu, o auxílio emergencial, empreendeu no ramo da comida, né, começou a vender quentinha, essas coisas. Então, assim, na última década, a quantidade de pessoas que se tornaram economicamente ativas, que criaram o seu próprio negócio, foi de 23% para 34,5%. Ou seja, 1 a cada 3 pessoas são donas dos seus próprios negócios no nosso país, segundo os dados da GEM, que é um programa de pesquisa global sobre atividade empreendedora. Então, assim, hoje o empreendedorismo ele só cresce no nosso país. Começa pelas coisas mínimas, né? Os pequenos empreendedores, os microempreendedores, até os grandes empreendedores. Quais são os tipos de empreendedores, né? Temos os empreendedores que são por necessidade. Aconteceu muito nesse momento que nós estamos vivenciando e assim até mesmo quando as pessoas estão desempregadas, elas acabam se tornando empreendedores por necessidade. Surge aquela urgência de se criar uma renda e aí sem planejamento a pessoa investe em algo, mas aí isso que é o problema, porque quando a pessoa não se planeja, em pouco tempo resulta na falência. As pessoas elas empreendem rapidamente, sem poder se organizarem, sem poder planejar o que querem colocar em prática, e aí com pouco tempo o negócio ele vai à falência. O outro tipo de empreendedor é aquele empreendedor que vê uma oportunidade. Ele aproveita, ele observa, né, o que está em alta no mercado, e aí conforme isso ele vai se planejando, ele vai tendo um foco nesse planejamento, ele vai
trazendo coisas inovadoras, coisas criativas. E aí, com esse planejamento, ele faz todo um estudo e coloca em prática. E aí, isso tem um potencial de crescimento, que nós podemos perceber pessoas que começam com um mercadinho pequeno e se tornam uma grande rede de supermercados, né? Na cidade de Pacajus tem um exemplo, né? A rede Moranguinho, que hoje está presente nas outras cidades. E outros exemplos de empreendedores que vocês devem conhecer. Então, assim, o que eu quero que vocês façam? Conforme essas definições, né, as características empreendedoras que vocês conheceram hoje, eu queria que vocês fizessem numa cartolina. Vocês podem pegar imagens de revista ou fazer algum desenho, e aí vocês vão citar características suas. Eu tenho essa característica para ser empreendedor. É isso que eu quero que vocês postem lá no Classroom, ou então me enviem pelo e-mail, né, quem não tem acesso. Então, assim, vocês vão colocar numa cartolina, através de imagens, ou podem fazer um desenho que reflita as suas características empreendedoras, né? Eu sou assim, eu tenho isso, além das que eu falei, certo? E também mandem um recadinho no WhatsApp de algum colega da turma, ou até no meu WhatsApp também, né? Uma coisa no privado, se quiserem. Vocês vão mandar para um colega, fazendo um estímulo, né? Motivando esse colega a nunca desistir dos seus sonhos. Vocês vão criar um recado de motivação, né? Que seria a vivência do amigo empreendedor. Vocês vão mandar lá no privado do WhatsApp, que é o canal de rede social que nós utilizamos atualmente na escola. E aí vocês vão mandar um recadinho, né? Estimulando, motivando essa pessoa a nunca desistir dos seus sonhos. Vocês podem criar uma mensagem do jeito que vocês quiserem criar, mas sem utilizar coisas desmotivadoras, tá, gente? Vocês têm que estimular e motivar.